Sim, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, público que nos prestigia, presidente. Na verdade, eu tenho dois assuntos para expor aqui na Câmara de Vereadores, que não posso me calar em situação da Capela Mortuária Municipal. Ano passado, no início do ano, eu solicitei ao Executivo mais gavetas, que fosse feito a reforma da capela no interior do cemitério e a reforma da a mortuária, a capela municipal. Estive ali uns dias atrás, vendo várias situações que acontecem, e digo para vocês que nós temos os princípios da assistência social, e nós temos que pensar no que é o princípio da assistência social. É respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia, o seu direito a benefício de serviço de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo equivalência à população na área rural e urbana. Então, vendo pelos princípios da igualdade, eu vejo que a nossa capela deixa a desejar. Se vocês forem ali, nós temos problema na pintura, rachadura, não tem lâmpada de acesso, eu estive lá à noite, é escuro. A lâmpada dentro, o suporte da fluorescente, não tem a lâmpada e o suporte está estragado. Os bancos têm pernas quebradas, então se a Rosália sentar vai quebrar. Talvez se for uma pessoa mais magrinha, o banco resiste. Cadeiras para uma pessoa poder se despedir do seu ente querido pertinho, não tem uma cadeira. Era calor, o ventilador não funciona. Não tinha café, porque ou o fogão a gás não funciona ou não tinha gás. Mas enfim, a cozinha está bem precária. Fiz um levantamento e são 2 a 3 velórios por mês que são feitos ali na capela. Se nós revitalizarmos essa capela, nós vamos gastar em torno de 100 mil reais. Pela capela funerária me passaram que está em torno de 1.400 reais para fazer um velório pela Caravaggio ou Madre Paulina, que são as conveniadas que nós temos no município. Entrei em contato com eles, se a gente fizer uma parceria via município, se consegue em menos valor, porque se está comprando mais. Comprando mais, nós estamos falando em menos de 50 mil ano, não estamos falando isso mês, estamos falando ano, menos de 50 mil, sendo que nós vamos dar um local adequado, digno e igualitário para as pessoas se despedir naquele momento tão difícil de se despedir de um ente querido. Então, eu penso assim que o nosso compromisso como população, como governo, era de continuar e melhorar. Então, se nós temos o compromisso de continuar e melhorar, nós temos que pensar nos princípios da assistência social de igualdade, que é a prioridade que nós temos. Claro que dentro disso, em toda a parte da lei de assistência social, que nós temos por vulnerabilidade socioeconômica, né? Os mesmos que têm o auxílio que há pouco tempo atrás nós mesmo aprovamos aqui nessa casa que a gente aumentou o auxílio funeral de 1.000 para 1.500, onde nesses 1.500 envolve coroa de flores, urna, higienização do corpo, foi aumentado o serviço de sepultamento, nós temos também o empréstimo de gaveta, enfim, a gente faz toda a parte principal do sepultamento, né, desde a morte, mas o momento de despedida nós não estamos fazendo de acordo com essas pessoas. Então eu vejo que é muito mais fácil para o executivo, de repente, entrar em contato com as funerárias e fazer um projeto para que essas pessoas tenham um lugar digno e possam se despedir dos seus familiares numa funerária do nosso município.
dentro dos princípios da assistência social, da mesma forma que eles têm o direito do auxílio funeral. Então, é bem importante essa situação, e coloco para vocês que o segundo assunto, ele está um pouquinho interligado. Acaba ligando um pouco um assunto com o outro. O segundo assunto é da Zona Azul. Com o crescimento da Zona Azul, e que nós aprovamos e cientes disso, não tem mais estacionamento lá na frente da capela municipal. O que acontece? Além de tu não ter um lugar adequado para se despedir, tu não tem onde pôr o carro. Porque, inclusive, o meu carro eu coloco lá no lado do cemitério, né? Então, assim, como nós estamos em fase de adequação da Zona Azul, seria importante rever algumas situações. Esta semana eu tive conversando com o pessoal das feiras. Nós temos a lei do plano de estímulo, que vocês sabem, trabalho na Secretaria da Agricultura, e nós temos o plano de estímulo. O plano de estímulo que prevê que o município auxilie o agricultor na venda dos produtos, na feira do agricultor, na feira do peixe e na feira dos produtos orgânicos. Em contrapartida, nós não temos vaga de estacionamento, nem tolerância de 10 minutos para esse pessoal que compra na feira, que nós estimulamos. As vagas da feira do produtor são 4, mas não estão sinalizadas. Quer dizer que se a Rosália for lá de manhã cedo e colocar o carro, é branco. Ninguém vai me multar, ninguém vai me tirar, porque não tem placa. Então, como a gente está em situação de adequar, precisa pôr uma placa indicando, ó, terças, quintas e sábados é da feira. O pessoal da feira chega lá e não tem estacionamento, sendo que 4 vagas está na lei que é para eles. Tem incoerências na lei, para vocês terem uma ideia, que nós aprovamos no máximo 3 horas. Ou eu não entendo de lei e tenho que ver um pouco mais, ou o pessoal da Zona Azul está tendo alguma dificuldade, mas enfim, nós temos que fazer as pessoas entender melhor como funciona, porque agora que estamos em fase de adaptação. Na lei diz no máximo 3 horas. No folheto da empresa que ganhou, coloca que depois de 3 horas você tem 10 minutos para regularizar. Mas regularizar o que se é 3 horas só? Não tem como regularizar. São 3 horas. Aí uma pessoa questionou, então a pessoa que atende na rua, ela disse assim, você troca de espaço, que daí inicia de novo. Tá, mas peraí. Nós aprovamos uma lei assim, então se for necessário, que uma delas foi da própria feira, olha a situação, eu paguei 3 horas para atender o município de Carlos Barbosa na feira do agricultor, e quando fechou aquelas 3 horas, eu queria mais 1 hora, 2, pela lei não teria direito. Aí a pessoa que atendeu disse, tu troca de lugar, que daí tu pega mais 3. Primeiro, está errado em relação à feira do produtor. Está errado em relação ao produtor. Segundo, está burlando a lei. A lei não é isso. A lei você não tem mais direito, pelo menos não ali nesse local. Enfim, eu percebi várias situações da lei da Zona Azul que não está batendo. Uma situação também é assim, pagar pelo aplicativo. Eu pago 1 hora pela placa do meu carro. Eu tenho o aplicativo, eu pago 1 hora, dá 1 às 2. Quando é 15 para as 2, eu percebo que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Faltou, Baroni, ainda 15 minutos, né? Mas eu vou precisar de meia hora. Eu uso o aplicativo para pagar mais meia hora. O que acontece? Revoga os 15 minutos. Eu ganho só meia hora. Quer dizer, eu perco aqueles 15. No meu entendimento, tem que passar a partir dali aqueles 15 mais meia, 45. Porque então se eu tenho 100 reais no banco, eu botar mais 15, some os 6 e fica só os 15. Espera aí. Se eu tenho pago aqueles 15 minutos é meu. E se é feito pela placa, tem que ter um sistema interno. Se o pessoal tem que mover pelas placas, tem que ter um sistema que eles tenham entendimento disso.
Se todo o pessoal consegue ver isso, né? Então eu vejo que tem algumas incoerências em relação à lei que nós aprovamos, né? Eu tenho a lei aqui para vocês verem, até se vocês querem abrir, acompanhar comigo ali no computador, a lei que nós aprovamos é 3365 de 2017. No artigo 4º do parágrafo 3º, você vai ver que diz assim, ó: o comprovante de tempo de estacionamento será emitido pelo prazo máximo de 3 horas, devendo os usuários, caso o veículo permanecer na vaga, emitir novo comprovante de tempo de estacionamento. Não está batendo, não está certo. Se a lei é 3 horas, é no máximo 3 horas. Então tem umas incoerências da lei que eu vejo que é importante nesse momento. Estou falando isso para auxiliar, para sugerir, por ser um fato de que estamos implantando, então eu vejo que este é o momento de talvez diminuir algumas vagas, de repente na Dr. Carlos Barbosa, na Maurício Cardoso, não na Maurício Cardoso, na Borges de Medeiros, na Buarque, talvez nós temos que rever 2, 3 vagas ali, mas temos que pensar no nosso colono também e numas incoerências que vêm acontecendo, que eu não estou entendendo direito de que forma está, porque se puder fazer então pelo aplicativo que dá para renovar, então se eu chegar atrasada para trabalhar, eu vou pôr o aplicativo, 3 horas depois eu passo outro aplicativo e boto mais 2 horas e deu, sendo que a lei é 3 horas só. Eu vou dar os apartes, que o meu tempo já está acabando. O primeiro aparte acho que foi do colega Enio. Tá, Lenice, então. Obrigada, colega vereadora. Então, eu gostaria de socializar aqui a experiência que eu tive com a Área Azul na semana passada. Eu estacionei para fazer um serviço de banco, enquanto um familiar meu foi para buscar o ticket. E demorou um pouco para voltar, porque ficou longe. E o meu familiar colocou o ticket, até a gente não sabia que não precisava colocar, mas colocou. Como era de costume, visivelmente, né, no vidro dianteiro, ali na posição do motorista. Eis que quando a gente volta, havia uma multa no carro. E aí o que nós vimos? Esse meu familiar foi sem óculos e botou a letra errada. Em vez de colocar EZY, EZY, colocou EVY, a placa. Errou, mas o ticket estava à vista. Então, a gente demos uma volta e conversamos com a pessoa. Daí a pessoa disse, não, é que eu venho por trás. Eu vim por trás, daí eu não vi que tinha o ticket. Então eu paguei a multa, né? Eu entendi que eu errei, eu paguei a multa, mas né, a gente está numa fase de transição, eu havia pago. Eu disse, bom, olha só, está aqui, o carro está estacionado no momento em que você passou aqui. Você tem que me executar a multa? Tenho que executar a multa. Aí eu imaginei um idoso ali tirando o seu ticket. Então, eu paguei pelo estacionamento e paguei uma multa também. Obrigada. Obrigada, o vereador Enio. O vereador Baroni. Eu acho que foi lá primeiro, o Bondan foi antes. Tudo bem. Sim, Rosália, eu vejo que tem muitas incoerências nessa zona azul aí. O próprio vereador Kirsch levantou algumas coisas aqui, já está fazendo 1 mês, e até agora não foi feito. Eu falei na primeira sessão também, aí na frente do posto. Na minha opinião, aquilo tinha que ser corrigido no outro dia. Já estão cobrando há 1 mês, o problema está lá, não tem como o cara estacionar. Esses dias um familiar meu também foi ali no centro, pagou o estacionamento, quando voltou um cara tinha estacionado no lado, ela teve que entrar pela porta do caroneiro para poder pegar o carro dela, porque não tinha como acessar, entendeu? Então isso aí está bem complicado. Na minha opinião, aumentaram demais essa zona azul. Eu lembro muito bem na campanha de 2008, quando o ex-prefeito disse que inclusive ia tirar essa zona azul daí. Que era uma vergonha ir ali na lancheria tomar um café, sair e pagar 10 pila. Agora colocaram praticamente na cidade inteira. Hoje de manhã eu fui ver isso aí também. Passei na Dr. Carlos Barbosa toda. Eu não vi nenhum adesivo em nenhuma vitrine que vendam
os tickets, procurei pelas pessoas, tinha uma aqui, subindo aqui no posto Shell. Então tu imagina, se o cara estacionar lá na roda de mate, lá por exemplo, o cara tem que vir até na frente do sindicato rural ali, pegar o ticket e voltar lá. Quanto tempo vai demorar isso? Então eu acho que tem muita coisa errada, eu já falei na semana passada, eu acho que se tem que ter uma adaptação, essa adaptação tem que ser para os dois lados. Tanto para o município quanto para o contribuinte. Porque desse modo, só quem está sendo lesado é o contribuinte. O cara tem que pagar e pagar e pagar. Né? O cara tem que ir atrás. Esses dias aconteceu com o motorista lá da empresa também. O cara ficou um tempão procurando lá um lugar para comprar e tudo na chuva, se molhou tudo. Foi lá na prefeitura, segundo ele, até fez um barulho lá na prefeitura, porque não tinha. Daí disseram que ele estava sem sistema, não estavam cobrando. Pensa, o cara correndo 15, 20 minutos na chuva e aí depois vem dizer que não estava cobrando. Se não está funcionando, então coloca lá um aviso, alguma coisa. Obrigado, Rosália. Vereador Douzan. Boa noite, colegas vereadores, presidente, público que nos assiste. Rosália, eu já comentei aqui algumas vezes, eu acredito que ainda falta alguns parquímetros, que precisa ter uma divulgação maior dos pontos de venda, o pessoal ainda não sabe onde é que tem. Não adianta a gente vir aqui falar e o executivo também não se mexer para resolver. No final de semana eu conversei com o colega Everson, a gente foi tomar um café, e eu tenho certeza que quando ele voltar aqui, ele vai também entrar no assunto da Zona Azul, porque outro ponto falho que está tendo é que a pessoa tem a tolerância de 10 minutos para colocar o ticket. O azulzinho passa, anota a placa, se em 10 minutos aquele ticket não for colocado, automaticamente já vai feita a multa. Tem a pessoa que vai até uma loja em 5 minutos, faz o que tem que fazer, estaciona, vai embora, mesmo assim porque ela não colocou o ticket, ela recebe a multa. Ou seja, ela não está utilizando a vaga, mas recebe a multa. Então, é um ato falho que também está ocorrendo e tem que ser resolvido. Ademais, parabenizo pelas tuas colocações referentes à capela mortuária. A gente viu que foi realizada a reforma da capela do cemitério, estava precisando. E, pelo que eu andei vendo, também vai ter uma expansão maior do cemitério. A gente espera que seja feito o suficiente para que a comunidade possa, durante bons anos, não se preocupar mais com isso. Obrigado. Obrigado, vereador Ari. Sim, vereadora. Obrigado pela parte. Eu quero cumprimentar todos da plateia, o Betão, a imprensa, demais que nos assistem. A questão da capela mortuária, realmente, ela já está quase que ultrapassada, já é muito tempo que muitos solicitam, e eu acho que ela deve ser, inclusive, ampliada. Foi comprado, adquirido uma área de terra ao lado dela, deveria ser ampliada para que os munícipes possam utilizá-la de maneira condizente ao ato. E realmente ela necessita, sim, de um restauro e inclusive de uma ampliação. Quanto à Zona Azul, me parece que houve uma explosão muito grande. Deveria ter sido implantado aos poucos. Nós vimos que, por exemplo, a rua Dr. Carlos Barbosa, houve, inclusive, uma audiência pública onde foi rejeitada e mesmo assim implantado. Por isso que o pessoal e muitos nos dizem que jamais vão participar de audiências públicas. Até porque a audiência pública, ela simplesmente ela está aí para cumprir a ordem legal, mas não para definir. Então, é difícil. Eu acho que a Zona Azul ela tem que ser reestudada e todos esses problemas eles têm que ser revistos. Eu acho que esses 10 minutos de tolerância, eles têm que existir exatamente, não só para colocar o ticket, mas para que seja tolerância 10 minutos.
Obrigado. Obrigado, colega Ari. Vereador Baroni. Presidente, são importantes os apontamentos, mas nós não podemos dizer que o Executivo ou a Prefeitura não está fazendo nada. O secretário Gandemelo e sua equipe estão trabalhando muito, estão cientes desses problemas pontuais. Agora me falta um pouco de falta de informação. Quando a gente diz aqui na tribuna que fala em voltar e botar o ticket, é uma informação errada. Tu digitou a placa lá no parquinho, tu não precisa botar o ticket. O sistema é todo automático. Nós temos que orientar quem tem smartphone e baixar aplicativo. Aí tu não precisa ir no parquímetro, não precisa botar, imprimir ticket, não precisa nada. É muito mais simples. Concordo que tem algumas áreas que tem que ser revista, a extensão, onde é que foi, mas está se adequando. O estacionamento rotativo veio para ficar. Agora, quando o vereador Jurandir fala que o contribuinte está sendo lesado, aí nós temos que parar. Porque quantos anos ficou com a antiga empresa que o município passou anos e anos botando 10, botando 15 mil, 8 mil, 20 mil, para fechar o valor que aquele contrato maravilhoso que a empresa tinha. Era todo mundo que pagava daí para alguns ter direito à vaga. Todos eram lesados. Hoje está tentando chegar, o modo é muito bom, presidente. Tenho certeza, quem baixar o aplicativo, eu tomei conhecimento essa semana, não vai se arrepender. Agora, essas questões da tolerância, eu concordo exatamente, tem que ter tolerância. O problema é que o momento que todo mundo tiver ou um aplicativo, ou saber que lá no parquímetro, vai caminhar 1 minuto, 2, chega lá, tu digitar a placa, tu não precisa voltar para deixar o ticket. A partir daquele momento, o fiscal já vai ter lá no aplicativo dele, no ferramenta dele lá, o controle desse espaço. Mas é importante, presidente, esse assunto, é óbvio que o Executivo está atento e vai corrigir. E com a questão das 3 horas, para concluir, também concordo que deve ser ampliado. Este é um tema que temos que debater aqui. Eu já fui voto vencido anos atrás, e eu acho que essas 3 horas a gente precisa aumentar. É um tema a ser revisto. Obrigado, presidente. Obrigada, Baroni. O vice-presidente, o presidente, o senhor vai ter que passar, então, a palavra, presidente, para se manifestar. Agora, isso. Passo a presidência, Miguel. Receba a presidência. Se a senhora me permite, eu queria fazer só uma colocação a respeito da Zona Azul, né? Eu vou contar minha história também para a Lena. Coloquei ticket esses dias também. Eu lembro que ia até às 3 da tarde, né, meu ticket. Eu também tenho o aplicativo e deixei em débito automático, né? Que isso funciona muito bem, inclusive. O pessoal pode deixar o carro lá e deixar um valor com débito automático. Quando o azulzinho chegar lá para verificar se o senhor tem ticket, etc., vai descontar automaticamente e não precisa correr atrás de colocar nem o ticket, né? Não precisa nem a primeira vez de colocar, porque fica em débito automático. Excelente. Essa semana, inclusive, eu tinha um ticket que ia até às 3 da tarde e também tinha crédito no aplicativo, o qual me descontou 2 vezes e ainda recebi uma multa depois que venceu. Então, eu paguei o ticket, descontou no aplicativo, e quando encerrou, não tinha mais crédito no aplicativo, ainda levei uma multa na questão da última meia hora do dia ali. Mas, enfim, eu liguei para o pessoal já para me informar como estava acontecendo. Então, as multas que estão sendo recebidas agora, pelo que eu sei, não vão ser homologadas nesses últimos meses, justamente porque falta muita questão de organização. Mas todo mundo me passou lá que está sendo trabalhado muito forte, como o vereador Luciano falou, para corrigir esses problemas, né? Não é do interesse de ninguém que tenha problema nisso aí. Agora, na Maurício Cardoso, por exemplo, tem 3 ou 4 pontos ali de distribuição de tickets também. Tem alguns lugares que faltam, como o Dr. Carlos Barbosa. No caso da loja aí que o Jurandir citou, eles poderiam talvez começar a distribuir, talvez falta a empresa ir atrás dessas outras empresas para começarem a distribuir o ticket de forma mais uniforme. Mas eu não vejo problema nenhum, até acho que sem Zona Azul não conseguiria vislumbrar outra forma de organização aqui na parte do trânsito. Veja bem, se cada comerciante lá do centro, eu tenho loja lá inclusive, eu for com o meu carro, a Jéssica for com o carro dela, e todos os outros comerciantes foram com o seu carro para o trabalho, a gente já tira todo o estacionamento do centro, só para o pessoal que trabalha no centro. Então vai acabar não tendo mais vagas para ninguém parar, fazer compras, parar para ir no mercado, parar para ir almoçar, etc. Porque os próprios comerciantes, os próprios estabelecimentos terão seus veículos lá. Então é importantíssimo ter o ticket e também não ter aquele ticket
que não limita o horário, né? Obrigado, presidente. Devolvo, presidente. Recebo a presidência. Vereador Miguel. Sim, obrigado pela parte, Rosária. Da continuação, sobre o negócio da capela, a gente colocou várias indicações, que você sabe, você colocou também, né? E compraram um terreno do lado do tempo da administração do Rogério Migotti. Foi indenizado aquela família para ampliação daquela capela. Só que até hoje não foi feita a ampliação e nem a reforma da capela. Então tem que tomar providência, sim, que alguma coisa tem que fazer para nossa comunidade, e o povo de Carlos Barbosa merece também uma capela melhor e espaço naquele lugar. E sobre a Zona Azul, eu tenho que falar, que eu já falei alguma coisa, é sobre pros idosos. Aí tu bota o cartão lá, quando vem fora já tem o aviso lá, que é só 1 hora. Só 1 hora. Daí então o idoso está lá no Banco Banrisul, estacionou lá, ficou de repente 15, 20 minutos. E ele vai lá pro outro banco e ele não está sabendo que é 1 hora só. O que deu para entender? E eu acho que tem que rever isso ali. E outro ponto que tem que rever é tem médico, tem dono de loja, que eles estão trabalhando. Eles estão atendendo, uma vez funcionava pela carteirinha, pagava mensal. E eu acho que deveria funcionar ainda isso aí. Porque como é que um dentista, um médico está consultando uma pessoa, terminou as 2 horas dele, e ele tem que pegar e descer lá embaixo, né? Então eu acho que tem que rever mesmo isso aí. Eu acho que deveria deixar como estava antes, pagar a carteirinha, pagar mensal, que tem muita gente reclamando que gostaria de fazer assim. E para os idosos tem que ser o mínimo 2 horas, não 1 hora só. Isso aí, senhor presidente. Obrigada, vereador Miguel. Só para concluir, eu sei que o meu tempo está acabando. Eu acho que só tem que ter mais divulgação, tem que ter consonância esse folheto com a lei que nós aprovamos. Não sei se seria melhor mensal, mas talvez ampliar para meio turno, né? Que meio turno eu vejo que de repente seria importante. O que o vereador Miguel colocou é importante. Tu tá lá atendendo um paciente, tu tem que largar porque tu tem que descer e trocar o carro de lugar, não é só pagar. Tu tem 10 minutos, né, para trocar o carro de lugar e pagar. Então, se tu tem 10 minutos para regularizar pós-pago, teria que ter os 10 minutos também de tolerância na hora que eu chego. Porque eu estaciono para atender o celular, eu demoro 1 minuto e eu tenho que pagar meia hora. Não acho justo. Então, eu vejo nessa parte. Quanto à capela, eu pedi muito de reformar, mas hoje eu tenho entendimento que se a assistência comprasse das 2 funerárias que existem o espaço, digamos que num mês não tenha nenhum um velório que necessite de vulnerabilidade socioeconômica, não se paga nada o executivo. Agora, se você fizer uma revitalização de mais de 100 mil, tu tem que pagar agora, e ano que vem já tem que fazer manutenção novamente. Além de nós estarmos gastando pouco, nós daríamos um lugar adequado para as pessoas do nosso município. Muito obrigada e desculpa que excedi o tempo.